Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves, eu quero em meu nome e em nome da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, filial do Rio de Janeiro, desejar a você e a sua família um domingo abençoado na presença do Senhor. Se você já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aproveite a oportunidade para se inscrever, deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, a sua crítica, também a sua pergunta, a sua contribuição, para que o nosso canal possa crescer e mais pessoas sejam abençoadas com a palavra do Senhor. Para isso, nós contamos também com o seu compartilhar deste vídeo para todas as pessoas que você conhece. Eu quero meditar hoje no texto de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, quinto livro do Antigo Testamento, que está no primeiro capítulo de Deuteronômio, versículo 1, diz assim: Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na Arabá defronte de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Que Deus nos oriente para que possamos meditar e entender o que está na sua palavra. O livro de Deuteronômio conta a história do povo de Israel assim que terminou a sua peregrinação pelo deserto, após os 40 anos. Era uma viagem que poderia levar alguns dias, algumas semanas, mas pela desobediência do povo, ele ficou andando em círculo durante 40 anos. E então agora chegam ali às portas da terra prometida e Moisés então vai fazer uma repetição da lei. Na língua hebraica, este livro é chamado de Devarim, que significa palavras, e é tirado exatamente deste versículo, quando fala assim: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Então daí vem o nome do livro, Devarim, que significa palavras. Então por que Moisés falou estas palavras aqui no livro de Devarim para este povo? Porque era um outro povo, não era o mesmo povo que saiu do Egito. Todo aquele povo que saiu do Egito, que tinha mais de 20 anos, foi morto durante estes 40 anos no deserto. E ali nós tínhamos então uma nova geração, um novo povo que passou pelo deserto e muitas situações, em muitos lugares que eles passaram, muitos ali ainda eram crianças, não souberam, não tiveram entendimento das coisas que tinham acontecido. E aí Moisés então agora pega e repete a lei para que o povo possa entender o que aconteceu e ao mesmo tempo se preparar para não fazer, não cometer os mesmos erros. Nós poderíamos dizer que foi uma forma de Moisés repreender o povo pelo pecado que tinha feito e também incentivar o povo a não cometer os mesmos pecados. O livro de Deuteronômio, ele é o livro que foi mais citado por Jesus durante o seu ministério. Só para termos um exemplo, em Lucas, no capítulo 4, nós temos ali a tentação de Jesus, e na tentação de Jesus, na primeira tentação, Jesus responde a Satanás, refutando essa tentação, com o texto de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte: Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. E foi esta palavra que Jesus repreendeu Satanás, dizendo que nem só de pão vive o homem. Também, na segunda tentação,
Satanás pediu para que Jesus, prostrado, adorasse a ele, que ele iria dar todos os reinos do mundo. Jesus responde no que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Aqui Jesus respondeu na segunda tentação: somente ao Senhor Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. E na terceira tentação, Jesus respondeu o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, que diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Nós observamos que Jesus citou várias vezes o livro de Deuteronômio, aqui especificamente 3 vezes, e em outras situações Jesus também citou o livro de Deuteronômio. Quando nós olhamos o texto de Deuteronômio no capítulo 1, versículo 1, nós vemos que Moisés fala ao povo e ele cita alguns lugares. Ele cita Arabá, defronte de Suf, Parã, Tofel e Labã, Azerote e Dizaabe. Esses lugares são lugares específicos que aconteceram situações em que o povo pecou contra Deus. Então Moisés, ele não utiliza o pecado, ele não nomeia o pecado do povo, mas ele utiliza os locais para dizer: olha, nesses lugares vocês agiram mal perante o Senhor, e isso deve servir de exemplo para que vocês não façam mais isso, para não sofrerem o que sofreram os seus pais. Para nosso entendimento, vamos ver aqui o que aconteceu em Arabá, defronte de Suf. Suf é o nome original do Mar Vermelho, né? Quem deu o nome de Mar Vermelho foram os romanos. Na realidade, o mar é Mar de Suf. E o que aconteceu ali? O povo queria voltar ao Egito. Quando eles perceberam que os egípcios estavam vindo em perseguição, eles foram para Moisés: Moisés, vamos voltar porque nós vamos morrer. Então o povo já estava liberto, mas queria voltar para o Egito. Pecaram contra Deus. Em Parã foi ali o pecado dos 10 espias. Quando eles foram espiar a terra, voltaram e disseram para o povo: nós não vamos conseguir vencer aqueles povos que estão naquela terra. E aí, neste caso, por causa deste pecado, todos aqueles que não acreditaram em Josué e Calebe e preferiram acreditar nos 10 espiões, Deus os fez perecer ali naquele deserto. Em Tofel e Labã foram 2 lugares que o povo reclamou do maná. Eles não tinham comida, estavam no deserto ali, e Deus providenciou a comida para eles, e eles reclamaram do maná para Moisés. Em Azerote, nós tivemos a rebelião de Coré. Coré achou que não era só por Moisés que Deus falava, mas Deus poderia falar através dele também. Fizeram aquela rebelião e foram consumidos, todos aqueles junto com Coré e suas famílias. Em Dizaabe, nós temos ali o pecado da construção do bezerro de ouro, que é aquilo que Deus abomina, a idolatria. Deus abominando a idolatria, e o povo construiu um bezerro de ouro. Estes pecados não foram nominados por Moisés ali naquele momento, mas Moisés utilizou esses lugares para exortar o povo. E isso nós podemos ver que foi uma forma cordial, uma forma amorosa de Moisés exortar o povo e fazer o povo entender que eles precisavam obedecer às ordens, aos mandamentos de Deus. Com respeito à repreensão, eu quero ler um texto que está em Provérbios, no capítulo 28, versículo 23, que diz o seguinte:
O que repreende ao homem achará, depois, mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Ou seja, é melhor você repreender uma pessoa do que elogiar. Aquele que é repreendido, em algum momento vai chegar à conclusão de que foi melhor ele ter sido repreendido do que ele ter sido elogiado. Porque muitas vezes a pessoa está por um caminho errado e aí recebe um elogio e ela acha que está tudo bem. Mas a partir do momento em que ela, estando num caminho errado, ela é repreendida e ela chega à conclusão de que estava errada e ela retoma o caminho do bem. Então, melhor é você ser repreendido do que você ser elogiado. Porém, essa repreensão tem que ser uma repreensão com amor, tem que ser uma repreensão com bondade. Jesus sempre exortou com amor. Os seus discípulos foram ensinados e ele nunca humilhou ou ofendeu ninguém. Hoje é muito comum nós termos pessoas que chamam a discordância de ideias de discurso do ódio. E aí a Bíblia nos orienta que, mesmo que eu não concorde com a opinião ou com as palavras que uma outra pessoa disse, eu devo tratar todos com respeito e amor. A discordância, ela deve ser tratada com amor, com misericórdia e com bondade. Neste domingo eu quero te incentivar, meu amado irmão, a você que está caminhando para a terra prometida, a todos nós que de repente já estamos às portas para tomar posse daquilo que é direito nosso através do sangue do Senhor Jesus. A minha exortação de amor, de misericórdia, de bondade, é falar com você. Faça uma retrospectiva da sua vida. Procure ver quais foram as situações, os lugares em que você não agiu corretamente. Peça perdão a Deus, retome o caminho do bem, retome o caminho dos mandamentos do Senhor, tome posse da terra prometida, aquilo que Deus reservou para cada um de nós. Mas se porventura você tiver que repreender alguém, repreenda. Se você perceber que tem alguém indo por um caminho errado, repreenda. Mas repreenda com amor, repreenda com bondade e com misericórdia. E por último, para te dar um exemplo de como esta misericórdia deve acontecer, lá em João, no capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, Jesus, já ressuscitado, reencontra os seus discípulos e aí ele chega até Pedro e faz Pedro se lembrar de como é bom amar ao Senhor. Pedro havia negado a Jesus 3 vezes e Jesus agora renova o seu amor e o amor de Pedro para com ele por 3 vezes. 3 vezes Deus pergunta a Pedro: você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? E é dessa forma que Jesus ganha o coração de Pedro. E é dessa forma, amando aos nossos irmãos, e é desta forma que nós vamos fazer com que a pessoa seja ganha através da nossa atitude e pela ação do Espírito Santo na vida dela, e ela vai então e se entrega totalmente a Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a vida da tua família. Esse é o nosso desejo neste domingo, em nome do Senhor Jesus.